Olá, está começando mais um Café com Letras. E no programa de hoje vamos conversar com o escritor e designer Thiago Rossi, ele que acaba de lançar o livro A Garota do Olho Cor de Cereja. Tudo bem, Thiago? Um prazer conversar contigo. Vamos aqui então fazer um bate-papo e situar um pouco melhor o nosso público, também leitor, né? Que acompanha o Café com Letras. Tudo ótimo, prazer. Como é que podemos apresentar, digamos assim, a obra para quem ainda não teve a oportunidade de ler? Então, A Garota do Olho Cor de Cereja, ela é uma história de literatura fantástica. Ela é uma mescla de espionagem com fantasia, que ela narra a história de um professor que sonha desde a infância com uma garota que vive num mundo que não é a Terra, e ele decide provar a existência dela. Então, ele se mete numa conspiração muito antiga, assim. Essa é a história do livro. E como é que vai se desenrolando essa trama toda? Porque num primeiro momento, para quem começa a leitura, dá-se a entender de que o protagonista está tendo meramente uma miragem, uma ilusão, e fica só nisso. Seria, digamos assim, quase como aquelas crianças que têm um amigo imaginário ou aquela namorada fantástica, assim, ou realmente essa pessoa existe? Como é que vai se desenrolando a trama? O personagem é o Rust Ford, então ele, desde a infância, ele tem esses sonhos, né? E ele esconde de todo mundo isso. E ele se tornou uma pessoa de sucesso, um professor, autor de diversos livros, e chega um momento que ele, com essa paranoia dele, decide provar se ela existe ou não. E no decorrer da trama, ele consegue mesmo provar a existência dela. Só que quando ele vê os fatos que provam a existência da garota, ele está metido numa conspiração nuclear que existe desde a Segunda Guerra. Então pega todo esse elemento de espionagem, da Guerra Fria, de energia nuclear, de empresas querendo estudar o desconhecido, e um professor no meio, se vendo atado e em perigo. E que espaço se desenrola isso? Tu chegas a situar algum país, localidade, ou é um espaço genérico, digamos assim? Ele se passa em Detroit, a cidade do professor, e ele começa a percorrer até o Kansas, porque ele vai investigando fenômenos que não têm explicação. E ele vai chegando ao Kansas, lá dá diversos problemas energéticos naquele local lá, e depois ele vai para a Rússia, onde ele consegue encontrar o agente do FBI, agente da Interpol. Então eles se unem e viram esse trio, por causa que os três começam a investigar esses fatos desconhecidos, e eles se unem para salvar a vida deles, porque existe uma conspiração muito maior, né? Uma grande empresa querendo invadir o local onde a menina habita, que ele consegue provar a existência que realmente tem uma outra dimensão, né? Claro. Depois vai para Londres, como é uma viagem de espionagem, como é uma história de espionagem, ele dá a volta ao mundo. Então claro, tem momentos da história que vai se passando em diversos locais, né? E com esses fenômenos fantásticos, né? E a escolha dessas localidades foi proposital, ou porque eventualmente tu tiveste a oportunidade de viajar e conhecer, ou basicamente houve essa opção de usar esse contexto de Guerra Fria, então aí obviamente tu tiveste que recorrer a diversos lugares estratégicos desse período de Guerra Fria. Quando a gente fala de Guerra Fria, para quem nos acompanha, foi um momento da nossa história geopolítica internacional em que o mundo supostamente ficou dividido em dois grandes eixos, digamos assim. A antiga União Soviética, que depois se desmembrou e ficou só a Rússia, e os Estados Unidos. Isso acaba então com a chamada queda do Muro de Berlim em 1989. Exatamente. E aí entramos no que se chama o neoliberalismo, uma nova fase capitalista, digamos assim, com a hegemonia norte-americana, hoje já contestada. Tu usaste esse cenário geopolítico, esses espaços, de uma forma mais alegórica
para enriquecer a trama, ou há uma necessidade realmente de fazer esse encadeamento da parte ilusória e do próprio perfil psicológico do protagonista da história com esse contexto, digamos assim? O cenário foi escolhido como uma homenagem aos filmes de espionagem antigos. Então, tu pega o 007 do Sean Connery, tem muitos momentos que se passa na Rússia, tem essa brincadeira do cenário da Guerra Fria. E tu também brinca com isso de uma forma quase como uma alegoria, digamos assim. Exato, é bem nesse sentido mesmo. E a questão do uso de Detroit é porque a cidade está hoje em dia uma cidade praticamente fantasma, e o personagem Rusty, a tradução é enferrujado, né? Claro. E eu peguei esse nome para fazer uma brincadeira, porque ele tem uma personalidade muito semelhante ao Axel Foley, do Tira da Pesada. Ele é um cara que é destemido, tira sarro, então foi uma questão de homenagem mesmo. E eu quero entrar muito na questão psicológica do personagem, o Rusty, que tu mencionaste há pouco. Como é que funciona essa questão de ilusão? Outros filmes, outras séries já trabalharam essa questão da brincadeira, das ilusões e da própria confusão de quem sofre disso com realidade. Aí muitos vão dizer, mas o cara é um esquizofrênico, digamos assim, ou ele é um abobado que acredita numa coisa que não existe. Como explorar essas nuances sem cair no ridículo, realmente, de dar uma boa fundamentação para essas confusões ilusórias. Tivemos há pouco tempo, até passou na TV aberta, A Mulher Invisível, com o Celton Mello e Luana Piovani, que ali não é um tom mais de comédia, de brincadeira, mas o Mente Brilhante já num outro tom, por exemplo. É um outro filme mais antigo, mas que ali sim mostrava como é que um gênio, né, que mudou teorias da área da matemática, da física, mas que era assombrado, digamos assim, por sintomas e por personagens típicos da esquizofrenia. O filme todo dá a ideia de dar conta, de explicar como é que funcionou todo esse encadeamento. Como é que tu lidaste com essas nuances que são importantes nesse encadeamento, até para não gerar confusões e más interpretações? Sim, o personagem, então, como ele esconde esse fato curioso da vida dele, ele vive duas vidas. Então ele tem a fachada, que é o profissional de sucesso, que dá entrevista, que publica diversos livros, e o cara que se tranca em casa, que tem um quarto virado de notícias e investigações. E ele fica assim, nessa paranoia, mas o livro não nos envolve muito esse lado, sabe? Porque ele vai direto ao ponto. Ele mostra que o personagem é perturbado e ele já introduz ele na aventura, porque a história vai explicando no decorrer os motivos que fizeram ele tomar essa decisão. Então, o trabalho que eu tenho com o texto, né, é só introduzir o desafio. Claro. E no decorrer da trama eu vou trabalhando a mente dele, em flashbacks, né? Atitudes que ele tem no decorrer da infância que tomaram ele até essa escolha. A propósito que eu citei o Mente Brilhante é o chamado John Nash, que desenvolveu teorias interessantes que depois foram aplicadas tanto na matemática, na física, no mundo dos negócios, só para não deixar essa lacuna. E tu deixa as brechas para o leitor fazer interpretações, digamos assim, a minha leitura e a leitura de uma outra pessoa podem levar a interpretações diversas? Quando realmente eu quero explicar o universo que eu criei, então eu deixo bem claro. Mas eu sou bem tranquilo, deixo o leitor viajar naquele mundo. Então a história é bem tranquila, por isso que eu foquei no público jovem, assim, para ser bem, como tu falou, alegórico, assim, claro. Cativar, sabe? O objetivo dessa história aqui é que as pessoas se apeguem aos personagens, sabe? Que elas gostem muito dessa aventura deles e se sintam parte daquele grupo, porque como no Harry Potter tem o Harry, a Hermione e o Rony, no meu livro tem o Rusty, a Vesper e o Duane, e eu quero que o leitor se junte a esse trio, sabe? Que seja o quarto integrante desse grupinho, assim.
Quando eu falei alegórico, até para que as pessoas não interpretem mal, não foi no sentido pejorativo, foi o alegórico no sentido realmente de chamar atenção para um cenário diferente, de tentar fazer uma composição entre o espaço, o contexto e as próprias personagens da história. Eu queria entrar na questão da garota do olho cor de cereja. Por que essa exploração da divergência entre cores nos olhos? Até a questão da capa do livro, que ela é muito vermelha, né? E a questão do nome do livro ter esse elemento estranho, assim, olho cor de cereja. Por que não dois? Porque no decorrer da trama tu descobre o porquê de ser um só olho. E a cor vermelha tem a ver também com esse elemento da Guerra Fria, que tem a questão da Rússia. E eu peguei essa cor e transformei no universo que eu criei num significado. Então, a pessoa que vai ler, ela vai entender o significado dessa cor vermelha. A questão do título ser assim foi quando eu estava escrevendo o livro, eu cheguei nos últimos capítulos, eu não sabia o nome. Só que no livro eu chamava a menina de a garota do olho cor de cereja, até o momento que tu descobre o nome dela. E como que eu vou escrever um título para uma história tão genial assim e fantástica? E eu fiz uma homenagem ao James Bond, ao Somente para Seus Olhos. Então, como o personagem é ficcionado por esse olho, essa menina do olho estranho, eu peguei, então eu vou descrever realmente como ela é, a garota do olho cor de cereja. E virou um conceito para os próximos livros, assim. Bom, e tamanho fascínio que provoca que faz o próprio personagem, o Rust, confundir a realidade com a ilusão, tudo em cima dessa conotação do próprio olhar feminino. E eu vi que tu pretendes que essa seja uma arrancada de uma série de mais, pelo menos, outros 4 livros que viriam pela frente. Como arranjar fôlego para tocar essa trama e de modo que não se torne também cansativa, porque serão vários livros, tu pretendes inserir novos personagens ou aproveitar os já existentes com uma nova roupagem? Como fazer esse diálogo sem perder o fio condutor em relação à primeira obra? Sim. Quando eu criei esse universo todo, eu demorei 5 anos para desenvolver toda essa história. Eu escrevi há 2 anos e meio o livro. Mas nesse processo eu usei muito ferramentas do design, de matrizes criativas, tudo. Quando eu tinha já o norte desse livro, eu tinha muito conteúdo deixado de lado, que daí eu resolvi organizar em momentos seguintes. E quando eu terminei o livro, eu realmente estava inspirado a continuar essa história, porque o livro ele tem um desfecho. Então, o meu objetivo é que todo livro tenha um desfecho, mas é que a pessoa tenha essa ansiedade pelas novas aventuras. Então, eu tenho o segundo e o terceiro já com os elementos prontos para desenvolver, sendo que o segundo eu já estou escrevendo. Então, tem muito conteúdo bacana para morrer num livro só, sabe? Por isso que eu optei por essa série maior. Assim. Bom, aí entra aqueles velhos recursos de romance de folhetim, os tem romances que saber policialescos em que você conclui, mas sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Deixa um ponto ali não tão bem explicado, que necessite de uma nova etapa para explicá-lo. E aí vem séculos essa tradição de as tramas policiais, os romances, as novelas, quer dizer, termina um capítulo, mas alguma coisa não ficou bem entendida que vai ter que ser explicada mais adiante. Aí a pessoa fica aguardando, digamos assim, o próximo capítulo, o próximo livro, a próxima obra, digamos assim. Tem personagens que vão entrar nos próximos livros, mas tem personagens que não foram muito aproveitados no primeiro que vão ter mais força no segundo, sabe? Então, assim, eu espero que seja, né? Agora são formas de conduzir. Tu citaste, por exemplo, as séries de filmes policiais, de aventura. Por exemplo, o 007 ele tem a ideia mais acabada, ele procura fazer histórias com início, meio e fim, mas que evidentemente se tu juntares todas as séries de filmes e as próprias trocas de protagonistas, alguns personagens se repetem de uma forma ou de outra e há a tendência de promover um ciclo, assim. Claro que com o passar do tempo
se inicia numa ideia de Guerra Fria, de combate à espionagem russa, no caso 007 representando um agente de espionagem inglês. E aí depois já o foco agora é o combate ao terrorismo. Essas renovações precisam acontecer, né? Imagino que deva vai acontecer. Guardar as devidas proporções, tu vai passar por isso também, isso, né? é um período de transformação, né? Tu tem os personagens e vai conduzindo conforme o universo vai se construindo, né? Nós estamos chegando próximo ao final do nosso programa. Até tu comentaste a tonalidade da capa. Vamos mostrar aqui rapidamente. Depois o pessoal acaba focando e disponibilizando para que os nossos telespectadores compreendam bem. E temos aqui uma bela edição pela editora Quatrilho, uma trama longa, e o público leitor vai tomar contato com quase 300 páginas dessa história. E aí, evidentemente, eu procurei te fazer muitas perguntas, mas tu, claro, não deste exatamente o final. Sim. Quer dizer, as pessoas vão ter que entender se essa garota do Ouro Cor de Cereja de fato é uma ilusão ou não. Exato. Como é que termina? Quer dizer, esse Rust, ele é um louco, ele de fato está tentando mascarar uma realidade para que as pessoas não tomem contato. Aí vai ficar com o público leitor. Exato. Nós não vamos dar de bandeja agora. Estamos aqui só, digamos assim, saudavelmente provocando a quem nos acompanha. Fica um espaço para que aborde um ponto que não tenhamos tocado até aqui. Faça as tuas considerações, Thiago. Certo. Então esse livro aqui é o meu primeiro passo, né, na carreira de escritor, graças ao Financiarte, né, e a produção do Cláudio Troian. Então essa capa que instiga muito, quando a gente olha, ela é um projeto gráfico da Jamwork, Estudo Estratégico. Então eu peguei muito forte no design gráfico, né, reforcei muito, que seduz o leitor, né, e gostaria muito que os jovens entrassem nessa história, sabe? Que eles gostassem e promovessem o desenvolvimento da literatura fantástica, que esse é o meu propósito de ter entrado no Financiarte, de saber que eu comecei como leitor e amei, me apaixonei, produzia minha própria história. Então eu gostaria que os jovens também produzissem as suas próprias, né? Bom, quero te agradecer e pedir quem tiver interesse de ter acesso à obra ou até de conversar contigo sobre essa temática, como tu citas, da literatura fantástica, faz como para entrar em contato? Tem o blog, que é universoalendasfronteiras.com, e também a fanpage do Facebook, que é facebook.com/Universo Além das Fronteiras. Então, acessando lá, tu consegue entrar em contato comigo. De alguma forma vai ter acesso. Então tá, mais uma vez, muito obrigado, Thiago. Conversamos então com Thiago Rossi, escritor, designer, acaba de lançar a obra A Garota do Ouro Cor de Cereja. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo vídeo.